Todos merecem uma segunda chance. Devemos perdoar e amar nossos inimigos. Ninguém nasce mal, a sociedade é que corrompe. Será mesmo? Hoje você vai se deparar com um caso que vai te fazer questionar sobre os limites do perdão e da confiança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Zona no Ar e eu sou Lori. Hoje você vai conhecer a história chocante de uma mulher que perdoou o homem que matou duas pessoas e uma delas era sua própria mãe. Esse caso é interessante porque vai te fazer refletir sobre dois extremos, a bondade e a inocência. É importante para você observar com mais cuidado para quem você abre a porta do seu coração. Mas antes, eu peço para você interagir com o vídeo, me diz aí se você já perdoou alguém que não merecia. Abra o seu coração aqui nos comentários, conte a sua experiência para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mostre a outras pessoas. Se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Se você já é inscrito, verifica se o YouTube retirou a sua inscrição, porque se você ficar inativo no canal, o YouTube vai te desinscrever e você vai perder conteúdos que podem te passar informações importantes. Feito isso, tudo certo? Então bora pro vídeo. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Em uma manhã de quarta-feira, no dia 25 de março de 2020, delegados do Departamento do Xerife do Condado de Crittenden responderam a um alarme de segurança na casa Snowden. A histórica casa Snowden ficava na tranquila comunidade de Horseshoe Lake, no Arkansas, uma pequena cidade a cerca de 55 quilômetros a sudoeste de Memphis, Tennessee. Essa cidade esteve associada à influente e poderosa família Snowden. Trata-se de uma mansão imponente de quase 560 metros quadrados, construídos nos anos 1900 e posteriormente reformada. Essa propriedade chegou até a aparecer no filme The Client, em português O Cliente, de 1994. A família Snowden era influente há anos na região de Horseshoe Lake. Sua riqueza e importância remontavam a várias gerações. Após a Guerra Civil, a família desempenhou um papel importante no desenvolvimento tanto de Horseshoe Lake quanto de Memphis. Sobrenomes como Brinkley, Snowden e McKay eram bem populares ali na região. Robert Bogardus Snowden, conhecido como o Coronel, foi uma figura muito conhecida no ramo imobiliário e bancário. Seu legado permanece em mentes até hoje, em locais como a Avenida Snowden e a Escola Snowden. Seu filho R. Brinkley Snowden construiu a famosa mansão Ashlar Hall. E é aí que chegamos na figura central deste caso, Martha McKay. Seus avós, Bob e Grace Snowden, construíram a casa de fazenda original que com o tempo se transformaria na atual Casa Snowden. No dia 10 de setembro de 1996, a mãe de Martha, Sally Snowden McKay, de 75 anos, e seu sobrinho de 52, Joseph Lee Baker, foram assassinados na casa de Sally, dentro da propriedade dos Snowden. Joseph Lee Baker, conhecido como Lee, era um guitarrista respeitado no meio do blues e do rock em Memphis. A tragédia veio à tona quando um morador da região, Levi Glasper, encontrou o Toyota Camry vermelho de Sally batido a cerca de 1,5 km da casa. O veículo ainda funcionava, apesar dos estragos. Preocupado, Levi foi até a residência para verificar a situação e, ao chegar, se deparou com a caminhonete de Lee encostada nos fundos do imóvel. Foi nesse momento que percebeu que a casa estava em chamas.
Os bombeiros foram chamados imediatamente. Os bombeiros conseguiram apagar as chamas e entre os escombros carbonizados da residência foram encontrados os corpos parcialmente queimados de Sally e Lee. As autópsias revelaram que eles haviam sido executados a tiros antes do incêndio. Para os investigadores, o roubo parecia ser a motivação. Várias guitarras valiosas, lembranças e outros pertences haviam desaparecido da casa de Lee, além do carro de Sally, que também havia sido levado. Esse crime representou os primeiros assassinatos registrados na comunidade de Horseshoe Lake. No local, os policiais encontraram pouquíssimas provas concretas. Nenhuma arma de fogo, nenhum cartucho deflagrado, apenas algumas impressões digitais parciais e nem sinal de DNA. O avanço veio quando foram identificadas digitais e uma marca de palma no Toyota acidentado de Sally. A partir daí, um dos filhos de Lee apontou como suspeito Travis Lewis, um rapaz que na época tinha apenas 16 anos de idade. Travis não era um estranho para os Snowden. Ele vivia com a mãe, Gladys, em uma casa alugada de Sally dentro da propriedade da família. Gladys havia trabalhado durante anos como empregada doméstica na Snowden House. Além disso, Travis conhecia pessoalmente as vítimas. Já havia sido aluno de inglês de Lee Baker. No entanto, ele já tinha um histórico de problemas legais, incluindo registros por agressão agravada, violação de toque de recolher, vandalismo e até descarte de lixo em local proibido. Quando foi interrogado, Travis negou qualquer envolvimento e sua mãe lhe forneceu um álibi. Ele foi submetido a diversos exames com polígrafo, passando em 3 deles, mas fracassando no 4º. Momento em que resolveu mudar sua versão. Ele declarou que no dia do crime havia matado aula junto com um amigo chamado André para invadir a casa de Lee. Conforme seu relato, André portava uma pistola semiautomática calibre 25 e eles decidiram se divertir. Travis cuidaria da casa de Lee, enquanto André iria até a de Sally. Segundo Travis, pouco depois, André apareceu dirigindo o carro de Sally e disse que havia matado 2 pessoas, pedindo sua ajuda. Eles teriam tentado mover os corpos, mas sem sucesso, e por isso resolveram atear fogo à residência para apagar os vestígios. Depois, bateram o carro de Sally e fugiram. A comunidade ainda estava chocada com a possibilidade dele ter ido tão longe a ponto de cometer assassinato. Ainda mais homicídio, seguido de incêndio criminoso, roubo e coisas desse tipo. Eles o descreviam como educado, inteligente, de fala calma, o que ia totalmente contra o que todos pensavam conhecer sobre ele. Até alguns familiares não acreditavam que ele pudesse ter cometido tais crimes sozinho. Em uma audiência, o promotor afirmou que tinham 3 informantes que colocaram Travis na cena do crime, evidência que o ligava ao delito. Alegaram também que ele teria admitido o arrombamento. Ainda assim, o promotor reconheceu que não haviam obtido uma confissão direta ou uma declaração completa sobre os homicídios. Apesar dos argumentos da defesa sobre a falta de provas suficientes, o juiz determinou que Travis permanecesse preso sem direito à fiança. A polícia elaborou a teoria de que Travis teria invadido a casa com a intenção de roubar, mas quando Sally e Lee o flagraram, ele atirou neles. Em seguida, recolheu os objetos de valor e incendiou a residência para encobrir os rastros. O julgamento estava marcado para 7 de abril de 1998 em Marion, Arkansas, mas não chegou a ocorrer. Em vez disso, Travis, então com 17 anos, se declarou culpado de ambos os homicídios. Só que mesmo com a confissão, ele nunca admitiu ter matado Sally e Lee e continuou insistindo que outra pessoa havia cometido os crimes, algo que é difícil de entender, né? Revisando toda a minha pesquisa, isso é consistentemente relatado, de fato, né? Ele se declarou culpado, mas disse que não havia cometido os assassinatos, que uma outra pessoa tinha feito. Então, o juiz condenou Travis a 28 anos e meio de prisão pelos homicídios
e 5 anos pelo roubo, cumprindo as penas simultaneamente. Ele determinou ainda que deveria cumprir pelo menos 70% da sentença. Na época, o promotor adjunto disse que as famílias aceitaram o acordo porque achavam que um julgamento seria uma coisa muito traumática para eles. Os assassinatos de 1996 devastaram a família Snowden, especialmente as filhas de Sally, em particular Martha McKay. Após a morte da mãe, Martha deixou a vida na costa oeste e voltou para casa para ajudar a tia Ed Dewey a administrar a propriedade da família Snowden. Martha tinha uma verdadeira paixão pela preservação histórica. Já havia restaurado casas antigas em Nevada e Seattle. Em 2004, após a morte da tia Ed, comprou a Snowden House da própria família e investiu cerca de $100 mil para devolver ao imóvel todo o seu esplendor. Mudou-se para lá, transformando a propriedade em uma pousada de luxo e também em um espaço para casamentos. Ao falar sobre sua ligação com Horseshoe Lake, Martha chegou a declarar: "Eu me sentia como uma realeza, com a casa grande e vários empregados. Tudo vinha fresco da horta, ovos frescos e até tínhamos um pomar de pêssegos. Nadávamos todos os dias, era simplesmente perfeito", disse ela. Por isso, os moradores da região passaram a chamá-la de a Dama do Lago. Mas mesmo com a dor causada pelo assassinato da mãe, Martha acreditava no perdão. Ela demonstrava compaixão por Travis, lembrando-se de quão jovem ele era quando foi preso, e até cogitava a possibilidade de que fosse verdade a sua alegação de ter tido um cúmplice. O xerife Mike Allen chegou a dizer que Martha havia transformado em missão descobrir o que realmente aconteceu com a sua mãe e se havia uma outra pessoa envolvida no caso. Assim, ela começou a trocar cartas com Travis na prisão. Com o tempo, a correspondência se transformou em visitas e os dois criaram uma amizade em comum. Amigos e familiares a alertavam constantemente para manter distância, dizendo que aquilo ia trazer má sorte para ela um dia. Mas Martha não dava ouvidos. Sempre que Travis tinha uma audiência de condicional, ela era a única da família a falar em seu favor. Todos os demais eram contra a libertação dele. Em 2018, após cumprir apenas 20 anos de prisão, Travis conseguiu o benefício da liberdade condicional, então com 37 anos de idade. O depoimento de Martha em sua defesa teve grande peso na decisão do tribunal. Mais que isso, ela chegou a lhe oferecer emprego como zelador da Snowden House, onde a própria mãe de Travis ainda trabalhava como empregada doméstica. Por um tempo, tudo parecia dar certo, até que Gladys alertou Martha: "Fique longe de Travis, porque ele está voltando aos velhos hábitos." Pouco depois desse aviso, Martha vendeu um lustre antigo por $10 mil em espécie e guardou o dinheiro dentro de casa. Travis estava presente no dia da venda. No dia seguinte, ela acabou notando que o dinheiro havia desaparecido. Martha percebeu que ele era o único que poderia tê-lo levado e se sentiu traída naquele momento, pois tinham acolhido e o perdoado por um erro do passado. E decepcionada, ela o demitiu e o proibiu de voltar à propriedade. Registrou o episódio em seu diário, mas cometeu o infeliz erro de nunca procurar a polícia. E isso nos leva ao dia 25 de março de 2020. Naquela quarta-feira, a polícia foi chamada à propriedade após o alarme disparar. Quando chegaram, encontraram a porta dos fundos aberta. Os agentes começaram a revistar a casa, cômodo por cômodo, para garantir que não houvesse ninguém armado no interior. Foi então que avistaram um homem tentando fugir. Como ele não conseguiu escapar da polícia, Travis correu escada abaixo e tentou sair pela porta da frente. Acabou pulando de uma janela no segundo andar. Ao atingir o chão, saiu correndo novamente, conseguindo chegar ao carro, mas ao tentar dirigir, o veículo atolou no quintal. Ele então o abandonou e seguiu a pé mesmo, mergulhando direto no lago Horseshoe.
Os policiais observaram enquanto ele tentava nadar com muita dificuldade, afastando-se da margem e se afogando aos poucos até desaparecer sob a água. Travis nunca mais voltou à superfície. Dentro da casa, a polícia encontrou uma cena horrível. No topo da grande escadaria estava Martha McKay, de 63 anos, enrolada em cobertores. Ela havia sido esfaqueada e espancada, mas de alguma forma conseguiu acionar o alarme antes de morrer. Perto de seu corpo havia uma sacola de tecido com objetos de valor e uma faca ensanguentada. Como ninguém tinha visto Travis emergir do lago, os policiais precisaram acionar equipes de busca e salvamento. O uso de um sonar permitiu localizar com precisão onde ele havia submergido, sem a necessidade de vasculhar todo o lago. Assim, conseguiram localizar o corpo do suspeito, que foi identificado como Travis Lewis. Então, com 39 anos. A autópsia revelou que ele tinha cocaína, metanfetamina e maconha em seu organismo no momento da morte. O investigador principal, Todd Grooms, afirmou que Travis retornou à casa com a intenção de roubar, mas ainda não estava claro se ele planejou matar Martha ou se essa decisão surgiu durante o crime. A irmã de Martha disse que ela não merecia morrer, que ela não merecia nada do que aconteceu. Joe Baker, filho de Lee Baker e primo de Martha, descreveu o momento como um pesadelo ou déjà vu, como se estivéssemos de volta à cena. O caso também apontou falhas no sistema de condicional do Arkansas. Sobre Martha, Grooms comentou: ela realmente acreditava em seu coração que ele merecia ser reabilitado. Isso demonstra muito sobre o caráter de Martha, mesmo diante de uma tragédia envolvendo alguém tão próximo. O psicólogo Dr. Todd Grand comentou que a queda de Martha veio de confiar em alguém que já havia mostrado quem realmente era. Perdão e compaixão são nobres, mas em excesso, especialmente para quem não tem empatia, podem terminar em tragédia, disse ele. Travis Lewis, descrito como psicopata, aproveitou-se da bondade dela e atraiu da pior forma possível, complementou. Hoje, a Snowden House ainda existe e, segundo alguns sites de locação de espaço para festas e casamentos, a casa aparece como reaberta para orçamentos. No Facebook, a última postagem da página foi feita há alguns meses antes do crime, lá em 2019, mas Horseshoe Lake sempre vai ficar marcada por essa história e a memória de Martha McKay continuará viva e forte, porque a Dama do Lago se dedicou a restaurar a casa da família e a cuidar das pessoas ao seu redor. E diante desse caso, eu preciso finalizar com um alerta importante. Perdoar é um ato que exige muita inteligência emocional e autocontrole. É um ato de coragem, na maioria das vezes, e também uma decisão ativa de libertar a própria mente do ciclo de raiva, se livrando do sentimento de vingança. Mas muita gente acha que se você perdoa, tem que necessariamente se aproximar de quem te feriu. Mas o perdão é interno, ele não depende do relacionamento externo. É possível perdoar alguém e ao mesmo tempo manter distância ou estabelecer limites claros. Perdoar é um processo, não necessariamente um ato. Outra coisa é que perdoar não é esquecer, não é fingir que nada aconteceu. Então, quem confunde perdão com esquecimento pode voltar a confiar cegamente em alguém que lhe causou dano, sem avaliar riscos. E isso aumenta a probabilidade de sofrer novos abusos ou de se colocar em situações perigosas. Perdoe, mas não se engane. Bondade não é inocência. Não ignore sinais de alerta, não confie cegamente nas pessoas ao seu redor, principalmente naquele que já demonstrou uma índole maldosa. Infelizmente, o único defeito de Martha aqui na história foi ter sido uma boa pessoa, né? Infelizmente, na vida sempre vão existir pessoas ruins que se aproveitam disso. Outro ponto que eu gostaria de mencionar nesse vídeo é que a progressão de pena, né, a passagem do regime fechado para semiaberto, a liberdade condicional,
ela é prevista na lei como uma forma de incentivar a ressocialização, mas o problema surge quando pessoas inaptas socialmente ou psicologicamente recebem esse tipo de benefício. Indivíduos com distúrbios de personalidade, falta de empatia ou traços de psicopatia podem não demonstrar arrependimento, tornando a liberdade antecipada um risco sério de reincidência. Então, além disso, muitos programas de ressocialização carecem de acompanhamento psicológico adequado, permitindo que criminosos perigosos escapem sem correção, prejudicando então a segurança da sociedade. Outro ponto crítico é a demagogia que às vezes se esconde sob a bandeira dos direitos humanos. Alguns setores enfatizam exageradamente a proteção do infrator, muitas vezes em detrimento da segurança pública. Pressões políticas, midiáticas e ideológicas podem influenciar decisões judiciais, levando à concessão de liberdade condicional, mesmo diante de evidências claras de risco. A narrativa de que todos merecem reabilitação pode ofuscar sinais de perigo, como o histórico de violência extrema ou ausência de arrependimento, criando um ambiente propício a tragédias evitáveis. O Brasil é um dos maiores exemplos de país que coloca pessoas assim novamente nas ruas. Hoje, tivemos um exemplo norte-americano, mas aqui também é algo bastante comum. O sistema de justiça brasileiro apresenta falhas estruturais nesse contexto também. A consideração de informações de policiais, familiares e principalmente especialistas contribuem para decisões que liberam indivíduos ainda perigosos. Quando combinadas, a progressão de pena prematura e a demagogia podem colocar a sociedade em risco, reforçando a percepção de que o sistema protege mais o criminoso do que as próprias vítimas. Você já teve essa sensação? Portanto, embora o perdão judicial e progressão de pena sejam ferramentas importantes, não podem ser aplicados de forma cega e irresponsável como tem sido feito. É essencial avaliar criteriosamente a aptidão real do preso, priorizar a segurança da sociedade, utilizar critérios psicológicos e criminais objetivos para evitar que essas pressões ideológicas comprometam decisões judiciais e também a segurança das pessoas. A ressocialização deve caminhar lado a lado com a proteção pública e nunca às custas da segurança da comunidade. Reduzir crimes dessa gravidade a simples falhas de caráter diminui a responsabilidade do autor e desvaloriza o sofrimento das vítimas e de suas famílias. Ao enquadrar atos hediondos como meros equívocos ou erros humanos, cria-se a falsa impressão de que qualquer indivíduo poderia ser perdoado ou ressocializado assim rapidamente no instalar de dedos, sem considerar o risco real de reincidência. Então, todos nós devemos refletir sobre nossas leis, sobre como o sistema tem atuado e lutar pelo que é mais justo, para que outras pessoas não sofram com o perdão da justiça e para que as decisões do nosso sistema não criem novas vítimas. Essa é a minha opinião. Assim, não tem problema se você pensa diferente, mas eu acho importante a gente trazer isso para o debate, trazer em pauta. E você me diz aí o que acha desse caso, deixa aqui nos comentários. Você perdoaria alguém que tirou a vida da sua mãe, do seu pai, do seu filho, alguém importante para você? Como que você ia lidar com essa situação e como que você acha que a justiça brasileira deveria agir? Então, esse foi o caso de hoje. Compartilhe esse conteúdo com alguém que goste de casos criminais e mistérios. Muito obrigada por sua companhia até aqui. Se cuida, viu? E até o próximo vídeo. Well, I was born here at Horseshoe Lake. I'm Martha McKay, and we lived here until I was about 5, and my parents brought us to San Francisco, where I grew up. But I spent all my summers here and love it here at Horseshoe Lake with my grandparents, where we spent our summers. And over the years, they used to show us these old family films that were just wonderful, that I remember very well. And when I moved back here from San Francisco, I was in my early 20s, and I asked my grandfather about the films, and he just said, "You can have them. You can have all of them. They're down there in that closet over there."